reforçar o convite para que os irmãos participem da Escola Bíblica Dominical. Nós temos um tempo também aqui pela manhã, a partir das 9 horas, onde nós temos uma confraternização logo no início. Depois a gente passa para louvar e adorar ao Senhor e também estudar a sua maravilhosa palavra. Nós começamos às 9 horas e concluímos às 11 horas da manhã. Quero reforçar que sábado estarei aqui, tá bom? Nosso discipulado será às 18 horas, às 6 horas da noite, no sábado. Se assim Deus permitir, que Deus abençoe toda a programação dessa semana para a honra e glória do seu santo e maravilhoso nome. Irmãos, vamos orar, suplicar a graça e a misericórdia de Deus para a nossa vida e dispor o nosso coração do Espírito Santo, é claro, para que possamos aceitar a sua maravilhosa palavra. Senhor, um privilégio estarmos aqui reunidos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Privilégio, Senhor Deus, te adorar, privilégio de te servir. E imensamente grato sou, Pai. Ó Santo Deus, dispõe agora a nossa mente, o nosso coração para a tua palavra, dá-nos discernimento, ilumine-nos o Espírito Santo diante da tua palavra. E ó maravilhoso Pai, quebrando os nossos corações, possamos aceitar a tua palavra e possamos dobrar, Senhor Deus, diante dela e nos ensine, nos molde, nos conforma a tua maravilhosa palavra, Senhor Deus. Grandioso Deus, suplico a tua bondade e misericórdia para com os nossos queridos que não puderam estar hoje à noite, seja em consolar, seja em fortalecer, Senhor Deus, seja em conceder paz, seja, Senhor Deus, em motivá-los a se congregar, e seja, Senhor Deus, em ajudar aqueles que estão em situações de enfermidade. Senhor Deus, seja esta noite inteiramente para a tua honra e para a tua glória, e que as palavras, Senhor Deus, dos meus lábios sejam, Senhor Deus, para a tua inteira honra e glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 33, nós temos a história de um rei chamado Manassés, e esse rei, ele não seguiu os passos do seu pai, o rei Ezequias. Manassés foi totalmente contrário àquilo que realmente foi o seu pai, um homem temente a Deus. A Bíblia diz que Manassés, ele fez tudo aquilo que era abominável ao Senhor. A ideia é que, de fato, Manassés, ele seguiu não aquilo que era prescrito para honrar e glorificar o único e verdadeiro Deus, mas ele seguiu o curso da mentalidade gentia ou mentalidade pagã da sua época. Ele fez tudo aquilo que de fato abominava o caráter santo e justo e maravilhoso do nosso Deus. A Bíblia diz que Manassés chegou ao ponto realmente de passar os seus filhos ao fogo, de sacrificar os seus filhos aos deuses pagãos. Nós temos também, irmãos, uma história bem conhecida, que está lá em Juízes capítulo 11, de um juiz chamado Jefté, que ele faz também um voto insensato, e por que não dizer pagão, mesmo se referindo a Deus. Ele tem um desejo realmente de vencer os filhos de Amon, os amonitas, e ele volta ao Senhor, tenta barganhar com Deus, se Deus conceder vitória diante dos amonitas, o que primeiro aparecer na frente dele, quando ele chegar em casa, ele vai sacrificar ao Senhor. Os irmãos conhecem a história. Vem a sua filha alegre em ver o seu pai, que veio salvo de uma batalha, e aí ele sanamente, pagãmente, oferece a sua filha em sacrifício. Irmãos, qual é a ideia do paganismo? O paganismo, ele tem a ideia de que há vários deuses, e que esses vários deuses não têm assim um poder absoluto, mas cada deus em particular tem algum poder para infernizar ou mesmo para abençoar a vida dos seres humanos.
Esta é a mentalidade pagã. E que esses deuses, eles têm assim um certo problema temperamental, são bastante temperamentais. Se eles se sentirem ofendidos, e aí eles podem se ofender por qualquer coisinha, eles ficam logo irados, enfurecidos, eles podem ficar enciumados porque aquela pessoa está favorecendo mais um outro Deus ou a um outro ser humano do que a ele mesmo. E aí o que esse Deus na mentalidade pagã faz? Ele vai derramar a sua ira sobre aquela pessoa. E a única coisa que aquela pessoa pode fazer para aplacar a ira desse Deus é fazer uma oferta ou um sacrifício. Agora, a regra é bem simples com respeito a essas ofertas e sacrifícios. Quanto maior for a oferta, ou mais valiosa for a oferta oferecida para aquele Deus, isso sim vai fazer com que aquele Deus possa se inclinar com benevolência e ser favorável àquela pessoa em particular. Isso é muito comum, irmãos, na história pagã relatada nas Sagradas Escrituras, apresentada pelos diversos impérios. E Paulo trata isso também em Romanos, mostrando o Império Romano, como também o Império Pagão. E nós também conhecemos isso também, irmãos, pela história. Acredito que você já viu algum relato histórico através de filme, você sabe muito bem como funciona a mentalidade e o ritual pagão. Então os pagãos existem e nós precisamos entender que há um certo de paganismo moderno, né, em nosso meio também. O paganismo não acabou. O paganismo, ele vamos dizer, se aperfeiçoou, se modernizou. Agora, irmãos, a Bíblia, ela condena totalmente o paganismo. A Bíblia condena totalmente essa ideia distorcida do paganismo. A Bíblia diz que realmente há um só e verdadeiro Deus, um só Senhor. Em lugar de vários deuses feitos à imagem do homem, a Bíblia diz que há um único Criador poderoso, um único Deus verdadeiro, santíssimo, justo, pleno de bondade e verdade, e que toda bondade, toda justiça, toda santidade e verdade se encontra a origem nesse Deus verdadeiro. Nós vemos que a Bíblia apresenta um Deus único e verdadeiro, que ele abomina o mal ou o pecado. Deus, ele é totalmente contra, averso à maldade e ao pecado. Então, irmãos, a gente pode dizer assim e pensar que não há lugar nas Escrituras para a ideia de propiciação. E o que é propiciação? É aplacar a ira de Deus. Poderíamos pensar que, diferente da ideia pagã, onde as pessoas vinham com as suas ofertas para aplacar a ira dos seus deuses, poderíamos pensar também que a Bíblia nada se refere a essa ideia com respeito ao único e verdadeiro Deus, bondoso e justo, onde toda bondade e justiça procede, um Deus que é averso, sem dúvida nenhuma, a toda maldade e toda pecaminosidade. Mas, irmãos, não é isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Pelo contrário, a verdade sobre a propiciação, ou acalmar a ira do Senhor, ou a ira de Deus, ela é uma realidade bíblica. A ideia de oferecer uma oferta para acalmar, aplacar a ira de Deus, é uma realidade das Escrituras. E aí vem realmente uma pergunta, irmãos: como é que um Deus tão bom, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão santo, um Deus tão compassivo, um Deus tão justo, pode se irar?
Porque já dissemos que a Bíblia diz que há a doutrina da propiciação pelo pecado, de que a ira de Deus, o Deus que nós estamos adorando hoje à noite, precisa ser acalmada, precisa ser aplacada. E como é que um Deus bondoso, um Deus justo e um Deus santo, a quem servimos e adoramos hoje à noite, com alegria e prazer e satisfação e fé, pode realmente se irar, se indignar e derramar a sua ira sobre seres humanos ou sobre a própria terra? Então, se há esse Deus justo e bondoso, e há a necessidade de propiciação, e a Bíblia diz que há necessidade de propiciação, então também estamos diante de um Deus que de fato se ira. E antes de podermos tratar sobre acalmar a ira de Deus, ou a doutrina da propiciação, o que vamos fazer no próximo domingo, nós precisamos abordar o assunto do fato de que Deus realmente se ira, de que Deus realmente Ele derrama a sua ira sobre a terra e sobre os seres humanos. Então precisamos voltar para as Escrituras e abordarmos essa verdade sobre a ira de Deus. Irmãos, fato é que a Bíblia destaca, e isso tanto no Antigo como no Novo Testamento, o fato de que Deus é bom, de que Deus Ele é confiável, de que Deus Ele é perfeito, de que toda bondade vem das mãos de Deus, de que Deus Ele é redentor, de que Deus Ele é salvador, como temos de fato estudado. Mas a Bíblia também chega a dizer que, à medida que esse Deus Ele é bom para com aqueles que confiam e obedecem, Deus também Ele é terrível com aqueles que o rejeitam, que o desobedecem, que o desafiam. A Bíblia revela a mesma verdade sobre o único e verdadeiro Deus. Deus é tanto bondoso para com aqueles que nele confiam e lhe obedecem, mas Deus também é terrível para com aqueles que o negam, para aqueles que realmente afrontam a esse Deus verdadeiro. Na realidade, Hebreus diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Não tem problema nenhum você cair na mão de um Deus morto, Ele nada vai fazer contra você e contra ninguém, Ele nem pode, é lógico. Mas Hebreus diz que é horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Mas, por exemplo, irmãos, vamos para o texto lá no Antigo Testamento, um texto de um profeta que chamamos profeta menor, é Naum, o texto de Naum, capítulo 1, verso 2 a 8. Olha o que Naum, profeta do Senhor, vai revelar-nos sobre o Senhor nosso Deus, a quem estamos adorando hoje à noite. Naum, capítulo 1, verso 2 a 8 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, ou misericordioso, ou compassivo, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem, e as colinas se derretem. A terra se agita por sua presença, o mundo e tudo que neles vivem. Quem pode resistir à sua indignação?
Quem pode suportar o despertar da sua ira? E o seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas, como uma enchente devastadora, dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Note, irmãos, o Deus que nós adoramos e cremos e que enviou Jesus Cristo para a nossa redenção é de fato um Deus bondoso, um alto refúgio. Mas ao mesmo tempo que lemos esse texto, apresenta que Deus também, Ele é vingador, de que Deus também se ira. O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10, ele está ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo, o dia em que Cristo vai se manifestar a este mundo. E Jesus não vem mais como aquele Cordeiro de Deus para tirar o pecado. A Bíblia diz que Jesus vem como Senhor, soberano juiz, o Senhor. E Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, ele vai declarar o que vai acontecer com aqueles que rejeitaram o Salvador, que rejeitaram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas que ouviram sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo e que rejeitaram o Filho de Deus, a Bíblia deixa bem claro que eles não passarão impune. Note o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 1, de 7 a 10. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus santos anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Nós não estamos falando aqui do Antigo Testamento, nós estamos falando do Novo Testamento, mas estamos falando do mesmo Deus. Nós estamos falando daquele Senhor a quem adoramos e servimos, e da qual toda a nossa fé está alicerçada, e toda a nossa confiança está inabalável. Cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus, mas a Bíblia diz também que Ele é um leão, é o leão de Judá. E a Bíblia diz que Jesus, de fato, vai se manifestar nesse mundo. E o que acontecerá com aqueles que rejeitaram o Senhor, o Filho do Deus vivo, que rejeitaram o seu Evangelho? Paulo é bem claro com respeito a essas pessoas. E as palavras são duras, mas são verdadeiras. Fala de que Ele vai punir os que não conhecem a Deus e que desobedecem ao Evangelho. Fala realmente de que eles sofrerão uma pena de destruição eterna, de que eles estarão separados por toda a eternidade da presença de Deus. Em outras palavras, o inferno, que é a essência do inferno, é a separação de Deus por toda a eternidade. O apóstolo Paulo, ainda claramente, ele vai ensinar que Deus se opõe em ira contra todo o pecado cometido pelos homens e os deixa à mercê dos seus próprios pecados. Em Romanos capítulo 1, verso 18 a 25, e é um texto longo, eu sei, mas necessário para a gente meditar nesta noite, irmãos, e preste atenção nessa leitura. Paulo escrevendo aos romanos, a um povo pagão da sua época, que fazia os seus sacrifícios pagãos.
Há um povo que, na mudança do clima, atribuía essa mudança de clima a raiva, a ira de algum Deus em particular, e que deveria fazer um sacrifício para barganhar com esse Deus a sua benevolência. Um povo que vivia, que quando tinha dificuldade na colheita, achava realmente que era porque um Deus em particular estava irado, e tinha que fazer alguma coisa para barganhar o favor desse Deus. Isso é paganismo. E Paulo escrevendo, ele é claro em dizer: porquanto a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Versículo 19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Por desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vista claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, não tem barganha com Deus. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram com Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos e obscurecidos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e abandonaram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abominaram as relações naturais, abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si, diz, o castigo merecido pela sua perversão. E quem está imprimindo esse castigo? Deus. Versículo 28: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para promoverem o que não, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. São insolentes, arrogantes e presunçosos. São inventores de maneiras de praticar o mal e desobedientes aos seus pais. São insensatos, são desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, as leis de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, diz o texto da palavra do nosso maravilhoso Deus. Não somente continuam a praticá-las, mas também provocam aqueles que a praticam, aprovam aqueles que a praticam. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo aquilo que julga, visto que você que julga pratica a mesma coisa.
sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade de Deus. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica a mesma coisa, pensa que escapará do juízo de Deus? É uma pergunta retórica que Paulo faz, e a resposta é: não escapará. Ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus? Despreza a riqueza da bondade de Deus? Fazem chacota da tolerância e da paciência de Deus? Não reconhece que a bondade de Deus é que vai levá-los ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, aí ele diz: você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelar o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistem em fazer o bem, buscam glória e honra e imortalidade, e tudo isso em Cristo, é claro. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, irmãos, como fechar os olhos diante dessa realidade que é apresentada sobre o nosso Deus, sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Está atestando novamente que o nosso Deus, ele é bondoso, Pai de toda bondade, de toda justiça. Deus é paciente, Deus é tolerante, Deus realmente, ele é compassivo. Mas Deus não pode ser conivente com o mal e com o pecado. Deus, ele vai se irar e se ira contra todo e qualquer pecado. Agora, irmãos, a Bíblia não nos apresenta a ira de Deus simplesmente através de declarações gerais, como é o que citei aqui. E existem milhares de outros textos na Bíblia, vários outros. Nós vamos ver também que na história bíblica, Deus claramente a Bíblia vai claramente, através dessa história, manifestar que de fato Deus é bondoso. Mas Deus também trata com severidade o pecado. Por exemplo, vamos lá para Gênesis, uma história bem conhecida, em Gênesis capítulo 6, versículo de 11 a 13. Eu quero que a Bíblia fale, por isso os irmãos tenham paciência comigo, no fato de que estou citando muito texto, mas eu não quero aqui simplesmente falar para os irmãos pensar que é invenção aqui da minha cabeça. Mas eu quero que a Bíblia fale a mim e a você hoje à noite, com esses textos da palavra do Senhor, escrita realmente por homens que foram movidos e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos aqui a palavra do Senhor, e nós cremos que ela é a nossa regra de fé e prática, ela é a nossa conduta. Ela fala sobre salvação pela fé em Cristo, mas fala da ira do nosso Cristo e do nosso maravilhoso Deus. Em Gênesis capítulo 11, logo no início da criação, praticamente, versículo 11 a 13, diz o seguinte, o versículo 11: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E aqui o foco é os olhos de Deus, é Deus, irmãos. Talvez para nós e para muitos as coisas estejam mil maravilhas nesse mundo, e de fato é assim. Para muitos, quanto mais pecado, melhor. Para muitos, quanto mais imoralidade, melhor. Para muitos, quanto mais devassidão, melhor. Mas para Deus não. E aqui, não importa a minha visão ou a sua visão. O que está em questão aqui não é o que eu penso ou deixo de pensar, o que eu gosto ou deixo de gostar, o que eu vejo ou deixo de ver com respeito ao pecado e à maldade no mundo. A questão aqui é Deus falando, é o Senhor, é a perspectiva desse Deus maravilhoso. E diz que, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera,
pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, disse Deus a Noé: darei fim a todos estes seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Alguém aqui tem dúvida do dilúvio? Porque tem muitos evangélicos aí que não acreditam no dilúvio, vai ter certeza disso. Mas eu creio que você não é um deles. Você acredita na realidade do dilúvio. E Deus foi paciente. 400 e poucos anos, 30 anos. Deus paciente. Noé pregando o evangelho. O dilúvio vem. O juízo de Deus vem. A ira de Deus vem. Arrependei-vos. Buscai ao Senhor. Arrependei-vos. E o povo fazendo pouco da misericórdia, da bondade e da justiça de Deus. Chegou um tempo em que a arca ficou pronta e Deus começou a manifestar o seu juízo. A arca se fechou, Noé, a sua família e os animais. E Deus não abriu mais. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Deus, Ele é paciente, é. Deus, Ele é bondoso, é. Deus é salvador, é. Até na história de nós a gente vê isso. Mas, irmãos, não vamos brincar com a bondade, misericórdia e justiça de Deus. Deus, Ele zela pelo seu caráter santo. Deus zela pela sua santidade. Deus não brinca com o seu caráter, com a sua santidade, com a sua divindade. Aí ainda em Gênesis capítulo 19, verso 24, temos o caso de Sodoma e Gomorra. Disse mais o Senhor, versículo 24, disse mais, versículo 20, 18, 20, capítulo 18, versículo 20 de Gênesis. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicaram, e portanto o seu pecado se tem agravado muito, então o Senhor fez chover, versículo capítulo 19, versículo 24, o que é que aconteceu? Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E Deus disse isso a Abraão. E Abraão: Senhor, se tiver aí pelo menos uns 50 justos, aí vai baixando, mostra, eu não vou destruir a cidade. Não tinha. Chegou ao ponto de dizer: Senhor, se tiver pelo menos um. E não tinha nenhum. E o fato aconteceu. Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12. O que Deus fez com um faraó de coração obstinado contra Deus? Onde Deus envia Moisés e Arão para falar a esse rei, e esse rei desafia Deus. Quem é o Senhor? Nem sei quem é, para que o tema. Um coração obstinado, um coração realmente incrédulo contra esse Deus maravilhoso. Os irmãos sabem da história, não vou voltar, é um texto muito longo, capítulo 7 até o capítulo 12, os irmãos sabem o que aconteceu. Aquele faraó e ao seu próprio povo ao Egito. Irmãos, o tema sobre a ira de Deus é claramente usado sem qualquer inibição no Antigo e no Novo Testamento. Nós temos textos que falam diretamente disso, mas nós temos fatos narrados nas Escrituras sobre essa realidade da ira do nosso maravilhoso Deus. Por que eu? Por que nós teríamos que ficar inibidos, constrangidos de querer esconder de nós mesmos ou do mundo a realidade da ira de Deus? De que o nosso Deus bom, santo, verdadeiro, justo e salvador, sim, de fato, é um Deus que se ira. Irmãos, quero fazer algumas considerações aqui sobre a ira de Deus, para que a gente possa entender essa verdade da ira de Deus. A primeira consideração, irmãos, que eu quero fazer
é que Deus ama tudo que é certo, Deus ama tudo que é bom, Deus ama tudo aquilo que está em conformidade com o seu caráter, que é santo, justo e verdadeiro. Deus ama. Deus ama tudo que é certo, Deus ama tudo que é bom. E o padrão do que é certo, do que é bom, não é o que determina nem você, nem a sociedade, é Deus. Tá bom? É Deus. Aquilo que pode ser certo e bom para mim, pode ser totalmente averso à vontade e ao caráter santo de Deus. Estamos vendo aqui, mais uma vez repetindo, dentro da perspectiva de Deus revelado nas Escrituras. Então, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro, e está em conformidade com o caráter santo e moral e justo de Deus. E se você quer aprender mais sobre o caráter moral, justo e santo de Deus, vem à Escola Bíblica Dominical que estamos tratando sobre isso, tá bom? Deus, por conta disso, Ele vai se opor a tudo aquilo que é contrário ao seu caráter santo, justo. Deus vai se irar naturalmente contra tudo aquilo que é contrário ao seu caráter santo. Então a ira de Deus diante do pecado está intimamente associado com a sua santidade e a sua justiça. Deus, Ele odeia intensamente o pecado, entende? Deus, Ele tem um padrão moral, Ele mesmo, de bondade, de santidade, de justiça. E Deus não vai olhar para você e para mim como padrão, não, é Ele mesmo. E se está indo contra o seu caráter santo, moral, Ele vai se indignar. Ele vai reagir. E nesse sentido nós podemos dizer que odiar o mal é uma virtude. Não entenda como contradição. É até uma virtude. Alguém detestar o mal, repudiar severamente o mal. E assim é o nosso maravilhoso Deus. Mas Deus não odeia o pecado como nós odiamos, não. Porque em certa medida, eu e você, nós odiamos o pecado. Mas alguns pecados a gente deixa passar. A gente passa a mão. Alguns pecados a gente diz, esse aqui não é tão grave assim. É uma mentirinha bem pequenininha. É apenas uma mentira pequenininha. Foi apenas R$1. O que é R$1 para os milhões que são desviados? Certo? A gente compara assim. Não, mas foi só uma paquera. O que é uma paquera para um adultério? A gente qualifica assim. A gente odeia uma coisa, mas o nosso ódio ao pecado também é distorcido. E às vezes queremos fazer Deus a nossa imagem. Deus a nossa imagem. E a Bíblia diz que Deus odeia intensamente o pecado. Segunda consideração, a ira de Deus, irmãos, não é a ira de alguém cruel, de alguém insensato, de alguém que perde o controle, de um mau gênio, de alguém que teve o seu orgulho ferido, de alguém que tem sede de vingança, de um psicopata. Esses são a ira, característica da ira humana. Você vai ver esse tipo de manifestação de ira no nosso meio, praticado pelos seres humanos, mas não do nosso maravilhoso Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que a ira de Deus é uma reação justa e necessária para que Ele possa botar realmente, vamos dizer assim, moral na raça humana, podemos dizer assim. Então, irmãos, toda indignação de Deus é uma indignação justa. Mesmo naqueles textos onde diz que Deus tomou vingança, mas não é no mesmo sentido que nós propagamos a nossa vingança contra as pessoas que nos ofendem. Totalmente diferente.
Então, querendo dizer que toda indignação de Deus, por mais que não me venha a compreensão exata, por mais que meu coração, vamos dizer assim, se aperte diante disso, por conta da minha humanidade limitada, ainda assim, é justa e sempre será justa. Terceira consideração: a ira de Deus na Bíblia, irmãos, ela é sempre judicial. É sempre judicial. Ou seja, é a ira do juiz aplicando a justiça. E a Bíblia fala de Deus como juiz, sempre juiz. E mais uma vez, não é esse juiz da nossa perspectiva humana. É Deus no seu alto e sublime trono, aplicando a sua justiça, Ele, o juiz verdadeiro. Então, a ira de Deus na Bíblia, ela é uma ira judicial. Deus é juiz. Nas Escrituras vemos Deus exercendo julgamento justo. Já vimos alguns aí nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra, Egito, em Israel muitas vezes, nos antigos impérios. Lá em Atos capítulo 5, nós temos o caso de Ananias e Safiras. Não vamos nem comentar ainda agora. E eram crentes, Ananias e Safiras, não conhece essa história. Nós temos o caso do rei Herodes, também no Novo Testamento, e por aí se vai. Deus, naquele momento, decidindo: acabou, vou julgar agora. E ele exercendo o seu direito de juiz, o seu papel de juiz. E cabendo a esse juiz dizer o dia e a hora em que ele vai julgar determinado pecado, determinada ação humana. Não cabe a mim fazer uma agenda para Deus. Senhor, essa pessoa está me importunando muito aqui, está me perseguindo muito como crente, ou a nossa igreja. Senhor Deus, senta aí no trono aí, no dia tal, na hora tal, e pleiteia essa causa aí, Pai. Julga esse infeliz. Não cabe a mim. Cabe ao próprio Deus determinar o dia e a hora em que Ele vai exercer o seu juízo, que é sobre uma nação, que é sobre um povo, que é sobre uma pessoa em particular. Cabe a Deus. E cabe a Deus determinar a medida do pesar da sua mão. Cabe ao próprio Deus determinar qual será a sentença ou o pesar da sua mão naquela justiça. Entende, irmãos? Em quarta consideração, a ira de Deus é apresentada na Bíblia também, irmãos, como algo que os homens escolhem para si mesmos. Os homens escolhem a ira de Deus, e é verdade. As pessoas escolhem a ira de Deus, brincam com a ira de Deus. Um texto bem conhecido, João capítulo 3, verso 14 a 16. Abra sua Bíblia para lá, até acredito que você sabe decorar também. João capítulo 3, verso 14 a 16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça. Falando de Jesus Cristo, para todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Já começa aqui. E diz o verso seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Cristo veio, o unigênito Filho de Deus, santo e perfeito, imaculado, viveu nesse mundo, disse, convidou as pessoas a crer nele de todo o coração, manifestou verdadeiramente que ele é o Salvador, o Redentor, mas as pessoas o rejeitaram. Quem crê nele não é condenado, vai ter a vida eterna, mas o que não crê, a pessoa não quer crer, a pessoa rejeita, já está condenado.
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É uma questão de amor mesmo, amor pelo pecado, amor pelas suas obras pecaminosas, amor pela imoralidade, amor realmente pela indecência, amor e deleite no pecado. Não, as pessoas não pecam porque não querem, não, pecam porque amam pecar mesmo, pecam porque gostam de pecar, pecam porque acham o pecado delicioso, pecam porque querem se deliciar no pecado. Eu escorreguei, eu fui pego de surpresa. Sonde o seu coração, sonde o seu coração. Só aproveitou a passar a oportunidade para o seu coração se manifestar, mas você já amava esse pecado, você já se deleitava no seu coração e na sua mente nesse pecado, você já deslumbrava esse pecado, você já gostava desse pecado. No dia apareceu a oportunidade e você se lançou de corpo e alma, vamos dizer, esse pecado, e inventa todo tipo de desculpa no mundo. E a realidade é que as Escrituras é bem clara. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados do pecado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e acharei descanso para vossas almas. Irmão, para que palavra mais extraordinária e maravilhosa é essa, vindo da boca do Senhor Jesus? Jesus convidando: vinde a mim, vinde a mim. Você que está sobrecarregado pelo pecado, eu sou a solução. Você quer achar descanso para a tua alma pecaminosa? Venha em Cristo, creia em Cristo. Jesus tem todo o poder para cumprir essa verdade que está prometendo. Ele está dizendo: aprenda de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. E Jesus não. E as pessoas rejeitam, e as pessoas debocham do convite de Jesus, e as pessoas escarnecem o Senhor e Salvador Jesus, e as pessoas rejeitam, e as pessoas cospem na oferta de Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E chegará um dia que esse Cristo virá, e a oferta não será mais de: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz em Mateus 24 que Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Hoje as pessoas, irmãos, têm a grande possibilidade, porque esse convite ainda está aberto, de correr para Cristo Jesus. E Jesus está chamando: vinde a mim, vinde a mim. Mas por outro lado, Jesus é bem claro em dizer: haverá um dia em que direi: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E isso virá da mesma boca daquele que é o nosso Redentor, daquele que é o nosso Salvador, daquele que é o nosso Senhor. Isso virá da boca daquele que um dia, nessa terra, e hoje estamos relatando isso nas Escrituras, convidou as pessoas a vir a Ele e confiar nele de todo o coração, para encontrar a vida eterna. Em última análise, irmãos, tudo que Deus vai fazer na aplicação da sua justiça ao descrente é mostrar a esse descrente a consequência das suas decisões. A consequência das suas decisões. Então, quer nessa vida agora, ou futuramente no dia do juízo,
A finalidade é mostrar que cada pessoa vai levar a consequência da sua própria escolha. Então a essência da ação de Deus na ira que vai dar aos homens é aquilo que eles escolheram. Aquilo que eles escolheram. E escolheram com todas as suas implicações, nada mais e nada menos. Entende? É assim que a Bíblia aborda a ira de Deus. Para concluir, irmãos, quero fazer algumas aplicações para nós hoje à noite, e assim vamos concluir. Irmãos, o que seria de um Deus que não odiasse o pecado? Imagine aí. O que seria de um Deus que não odiasse o pecado? Vamos imaginar por um momento que Deus não odeia o pecado, ou que Deus é como algum de nós, só aqueles pecados venais, os pecados para a morte, mas que certos pecados Deus passa a mão, Deus alivia a barra, Deus vira os olhos, a face, Deus diz, não, está dispensado dessa vez, mas não faça mais não. Vamos imaginar se Deus não odiasse o pecado como é de fato. Irmãos, sabe qual é o problema? Esse Deus não seria digno de nossa fé e de nossa adoração, acredite. Esse Deus não seria digno de honra, esse Deus não seria digno de glória, esse Deus não seria digno de respeito. Você respeitaria uma pessoa que é conivente com o pecado? Você acha que essa pessoa realmente é moralmente correta? Moralmente digna? Aí uma pessoa vem para mim e diz, alivia minha barra, meu patrão, ou o policial alivia minha barra, obrigado, tá? O que eu posso fazer aí, barganhar com Deus? Mentalidade pagana, o que eu posso barganhar para ti, para teu favor? Aí essa pessoa sai. O que você vai dizer dessa pessoa para outra? Você vai ser o primeiro a denigrir a imagem dessa pessoa, dizer, aquilo ali, você molhar a mão dele, já era. Você chorar, fizer uma cara de coitadinho, já era. Fazemos isso. Então esse Deus, ele não seria digno de nossa fé, não seria digno de nossa adoração, não seria digno de honra e de glória. Esse Deus seria incapaz de nossa redenção, de expiar pelos nossos pecados. Esse Deus seria indigno de propiciação pelos nossos pecados. Claro, simples assim. Um Deus que não se ira, como Deus apresentado nas Escrituras, não merece ser acreditado, não merece ser adorado, não merece ser honrado. A sua redenção num Deus assim é zero. Você vai estar perdido, vai para o inferno de todo jeito. Esse Deus não pode expiar pelos nossos pecados, Cristo Jesus. Esse Deus, ele não pode ser a propiciação pelos nossos pecados. Simples assim. Segunda aplicação: o crente em Cristo Jesus como seu Salvador e Redentor não deve temer a ira de Deus. Pois embora por natureza, como os lemos hoje, somos filhos da ira, ou éramos filhos da ira, mas agora nós temos fé em Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 1:10 diz que aqueles que creem em Cristo Jesus, é Jesus que os livra da ira vindoura. Romanos 5:10 também. Então o Senhor Jesus Cristo, ele suportou a ira de Deus provocada pelos nossos pecados, a fim de que pudéssemos ser salvos, redimidos. Então não tenho que temer, e você também não, meu irmão. Você está coberto pela justiça de Cristo Jesus, não pela sua justiça, mas pela justiça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, toda a ira dos nossos pecados, a ira daqueles que creem em Cristo Jesus, foi derramada sobre ele, e nós fomos cobertos pela sua justificação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo aplacou a ira de Deus
contra mim e contra você. Vamos ver no próximo domingo. Ele é a propiciação, Cristo Jesus, nosso Redentor, pelos nossos pecados. Quando Deus olhou para nós, a ira de Deus se revelando contra nós, viu o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, Deus ficou satisfeito. Deus ficou plenamente satisfeito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos mais inimigos de Deus. Estamos reconciliados com Deus. Terceiro, ao pensar sobre a ira de Deus, devemos ter em mente, irmãos, a longanimidade de Deus, a benignidade de Deus, o adiamento da execução da sua ira sobre o mal neste mundo. Às vezes podemos estar ansiosos e dizer por que Deus não derrama logo a sua ira sobre determinadas coisas. Mas pensemos o seguinte: a longanimidade de Deus é o sentido de que Deus está adiando, irmãos, adiando a sua misericórdia, a sua paciência, como lembro, na sua longanimidade, para que os pecadores se arrependam, para que os pecadores se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo Jesus. 2 Pedro capítulo 3, verso 9 e 10, diz assim: não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas Pedro não para por aí. Ele diz: olha, Deus é longânimo. Deus está, vamos dizer, retendo a sua ira pela sua longanimidade. Mas Pedro diz: virá entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. É interessante que após ele falar da longanimidade, de que Deus deseja, e Deus trabalha para que os seres humanos ouçam o Evangelho, se arrependam e creiam, mas ele diz: olha, mas um dia ele virá como ladrão da noite. E quem disse isso? O Senhor Jesus Cristo. Ele virá, e ele usou a ilustração, ou a figura de um ladrão, onde não conhecemos o dia nem a hora em que vem, mas virá. Outra aplicação, irmãos: a ira de Deus, ela deve ser um incentivo para a gente evangelizar. Vamos evangelizar, para a gente continuar pregando o Evangelho, anunciando a graça e a misericórdia de Deus, para que a gente possa falar de Cristo Jesus, para que a gente possa clamar. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estás cansados, arrependei-vos e creio no Senhor Jesus Cristo, para que tenha a vida eterna. Para que a gente possa insistir com a igreja do Senhor Jesus Cristo, sustentar a igreja para a pregação do Evangelho, sustentar os trabalhos de evangelismo, sustentar missões, para que outros povos que estão perdidos possam conhecer a graça e a misericórdia de Deus, porque só o Evangelho, só Cristo é que pode realmente propiciar, aplacar a ira de Deus sobre essas pessoas. Só Cristo, e através do Evangelho. Quinto lugar, a ira de Deus deve ser uma motivação para a gente cultivar uma vida de santidade. Preste atenção. É porque você está guardado sob o poder de Deus, você está livre do inferno, da condenação do inferno, e agora você vai aprontar diante de Deus. Tenha cuidado. A ira de Deus para o crente em Cristo Jesus não é para nos colocar medo e temor, mas para ajustar a nossa vida moral diante de Deus. Nós precisamos prosseguir cada vez mais avançando na santidade do nosso maravilhoso Deus, porque nós conhecemos quão bondoso, quão justo e misericordioso esse Deus é, mas quão terrível é cair na mão de um Deus vivo como o nosso Deus é. E não por temor, mas por gratidão e amor, nós buscamos cada vez mais caminhar em santidade, para a honra
e glória do nosso maravilhoso Deus. Por último, irmãos, a ira de Deus deve nos tornar gratos, porque Deus finalmente castigará toda impiedade e Jesus reinará sobre novos céus e nova terra e estaremos para sempre com o Senhor. A ira de Deus deve realmente trazer uma alegria ao nosso coração. Um dia Deus vai voltar. Um dia o Senhor realmente vai dar cabo a toda injustiça, a toda impiedade, a toda maldade que nós temos visto nesse mundo. Um dia Ele vai enxugar dos olhos toda a nossa lágrima. Um dia Cristo vai vir e vai reinar, e será um reino de justiça e de paz, e estaremos com o Senhor para sempre e por toda a eternidade. Amém. Deus seja glorificado. Vamos orar. Privilégio, Pai, estar diante da Tua palavra. Um privilégio, Senhor Deus, contemplar a Tua grandeza, a Tua exuberância, a Tua bondade, santidade e justiça. Maravilhoso Pai, descansa o nosso coração na Tua palavra. Oh, maravilhoso Pai, dai-nos apreço à Tua palavra, Senhor Deus. Dá-nos, oh maravilhoso Pai, um coração disposto a reter aquilo que acabamos, Senhor Deus, de estudar nas Sagradas Escrituras. Quebranta o nosso coração, nos coloca diante do Senhor cada vez mais submisso, grato pela Tua misericórdia e bondade sobre a nossa vida. Graças a Deus, maravilhoso Pai, porque estamos cobertos pela justiça de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Nos abençoe e nos sustenta, Pai, e tem misericórdia daqueles que ainda perecem, Senhor. Dá-nos ânimo, dá-nos disposição, sustenta a Tua igreja, para que possamos, Senhor Deus, anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, a justificação, a propiciação pelos pecados em Cristo Jesus. Ó maravilhoso Pai, em nome de Cristo, suplico e agradeço. Amém. Louvado seja Deus.